Meus amigos, é dado como praticamente certo que não resta alternativa para Israel senão destruir as bases nucleares do Irã. Para isso, evidentemente, teria que entrar num confronto bélico pesado contra o Irã. Parece redundante, mas na verdade Israel briga sim com o Irã, mas em outro território, na Síria. Agora a coisa é bastante diferente. Israel sabe muito bem que não tem o que fazer senão atacar o Irã, sim. E de modo, vamos dizer, de modo dramático, de maneira dramática, definitivo. Isso quer dizer o seguinte: eliminar o poder destrutivo de um regime que quer simplesmente a eliminação de Israel da face da terra. Bem, eu estou me baseando em algumas notícias, em alguns comentários saídos hoje pelo mundo, em alguns sites importantes, mas fundamentalmente me baseando nessa reportagem do Gatestone Institute, também de hoje, que diz o seguinte: Irã avança, chega mais perto do seu objetivo, limpar Israel do mapa. Aqui a matéria está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico diz o seguinte: como o estabelecimento teocrático do Irã acredita que o líder supremo é o representante de Alá na Terra, quaisquer palavras ou desejos que o líder supremo profere são considerados os desejos de Alá, que devem ser trazidos à vida pelos verdadeiros crentes de Alá. Pois bem, e o que, perguntamos, é o que pede o líder supremo, o líder religioso do Alá? A destruição de Israel, a eliminação de Israel do mapa. E é bom lembrar o seguinte: esse pedido, essa invocação está a cada dia que passa mais frenética, porque não podemos desconsiderar o fato de que o Irã está a cada dia que passa mais armado. O segundo tópico diz o seguinte: o Irã construiu ou está em processo de construção de mais 10 bases militares na Síria, algumas das quais muito próximas da fronteira com Israel. E o terceiro tópico diz o seguinte: quando a comunidade internacional começará, é uma pergunta, começará a levar a sério as ameaças verbais e a agressão física do governo iraniano? Ou a comunidade internacional gostaria de ver, pelo menos secretamente, Israel destruído sob a inversão orwelliana da Europa das palavras o processo de paz? Ou seja, falam em processo, quando se fala em processo de paz, está se dizendo o seguinte: amarrar as mãos de Israel para que não se defenda mais dos seus inimigos. Um pedacinho da matéria diz o seguinte: as atividades militares do Irã e as claras ameaças públicas para aniquilar Israel continuam a crescer em frequência e intensidade. Esses movimentos não apenas instigam o medo, como sem dúvida pretendem fazer eles também uma ameaça a perturbar a comunidade internacional. Com tais promessas terríveis de conflito, seria de esperar que a mídia internacional e os políticos em todo o mundo tivessem algo a dizer sobre essa situação. Em vez disso, o comportamento abusivo continuado do Irã continua sendo aceito, continua, na pior das hipóteses, sendo aceito, ou, na melhor das hipóteses, ignorado. Pois bem, enquanto a comunidade internacional ignora a gravidade da situação, Donald Trump está cada vez mais propenso a ajudar Israel, dar apoio a Israel. Por que estou dizendo isso? Estou dizendo isso por uma matéria saída agora há pouco no RT News, o diário oficial do KGB, que diz o seguinte: a Força Aérea dos Estados Unidos desloca vários bombardeios estratégicos, o B-52, o mais poderoso do mundo, ao que me consta, para a Europa.
A Força Aérea dos Estados Unidos informou, a Força Aérea dos Estados Unidos informou sobre o deslocamento de bombardeios de ataque de largo alcance B-52 na Europa. Pois bem, pessoal, isso aqui mostra o seguinte, um deslocamento de uma força militar muito poderosa. E vejam agora a terceira notícia para nós compormos o quebra-cabeça. A terceira notícia diz o seguinte, saída agora também no Jerusalem Post, diz o seguinte: o secretário de Estado Michael Pompeo planeja empurrar para trás os interesses regionais. Empurrar para trás é deter, nesse caso. É a tradução do Google, aqui fica um pouco complicada, mas dá para entender. É deter os, abre aspas, interesses malignos do Irã visando a destruição de Israel. Em cada um desses lugares, uma missão diferente é definida, mas a coisa comum em cada um desses lugares é ajudar esses países, aqui ele se refere também ao Kuwait e ao Líbano, a reforçarem seus esforços para pressionar a República Islâmica do Irã, disse Pompeo a Fox e Friends na sexta-feira, ao descrever sua visita ao Oriente Médio em 19 e 23 de março. Pois bem, nós temos do outro lado uma crítica feroz de Gantz ao premier Benjamin Netanyahu. Gantz disse hoje, inclusive, que Benjamin Netanyahu é o grande responsável por esses ataques, principalmente ocorridos agora nos últimos dias a Tel Aviv. Isso implica no seguinte, pode ser que esteja aí um empecilho, ou melhor, uma certa indisposição para uma atitude desta magnitude no momento em que Benjamin Netanyahu pensa apenas na sua reeleição. É muito provável que os Estados Unidos, com Donald Trump, estejam pensando numa união, talvez não mais com Benjamin Netanyahu, mas com o próprio Gantz, visando exatamente isso, a destruição do poder bélico do Irã. Bom, isso quer dizer o seguinte, que é muito possível que os Estados Unidos já tenham dado sinal verde para Israel. Não só dado sinal verde para Israel, mas como esses bombardeios, esses pesados bombardeios do B-52 estejam na Inglaterra atualmente, visando uma retaguarda ou uma ajuda efetiva a Israel no ataque ao Irã. O Israel precisa desse apoio. Israel não tomará uma atitude de modo unilateral sem a presença dos Estados Unidos, ou pelo menos sem o consentimento dos Estados Unidos. Mas de qual Israel estamos falando? Israel de Gantz ou Israel de Benjamin Netanyahu? Talvez os dois, porque seja como for, a pressão a Benjamin Netanyahu no momento é muito forte. E antes de um governo ou de um gabinete, é o Estado que pensa e trabalha com essa possibilidade. Independentemente de Benjamin Netanyahu, que talvez não queira um conflito nesse momento, o fato é que o Estado judaico sabe sim que a situação está chegando no limite e é preciso agir. Mas, repito, só agirá em comum, em união com os Estados Unidos. Volto aqui para a página da RT News. Talvez não seja nem de longe um mero acaso os B-52 a estarem pousando em território inglês. Podemos esperar, talvez, para antes mesmo das eleições em Israel, algo bastante pesado, que pode sim colocar o nosso pobre mundo em guerra outra vez, numa grande guerra outra vez. Mas o fato é que as coisas estão sim chegando num limite. Principalmente essa relação Irã
e Israel. É muito difícil conversar com quem quer nos eliminar da face da terra. Até depois, amigos.